Está entrando no ar o seu jornal SimLab News. A informação semanal e precisa para você. E começamos a edição de hoje destacando as principais manchetes. Projeto pode reduzir o preço da energia elétrica para 60 milhões de pessoas. Parceria entre o Ministério da Previdência Social e os Correios permite que segurado do INSS solicite afastamento do trabalho pelos Correios. E teremos também como destaque o Hospital das Clínicas da Unicamp, que atende o último desejo de pacientes que estão em doenças terminais. Tudo isso e muito mais nesta edição do jornal SimLab News. E está no ar o seu jornal SimLab News. E começamos a edição do jornal SimLab News, trazendo a informação do projeto que pode reduzir o preço da energia elétrica para 60 milhões de pessoas. É uma coisa que todos nós desejamos, né? Ficar aí, sem pagar a conta ou ter aquele desconto na fatura da energia. É uma proposta do governo que é nova, da reforma do setor elétrico, que ainda falta passar pelo Congresso. A medida é para beneficiar pessoas de baixa renda, aliviando o peso das contas do mês. A Valdirene é empregada doméstica, vive com o filho, tem poucos eletrodomésticos, passa boa parte do dia fora de casa. Mesmo assim, uma fatia significativa do orçamento vai para a conta de luz. Eu trabalho o dia todo, saio de manhã cedo, só chego à noite. E no final de semana, dificilmente eu fico aqui em casa, né? Meu filho também, às vezes ele sai também no final de semana, dorme fora de casa, né? Não fica tanto tempo em casa, por isso que eu acho que a luz é muito cara pra gente. Eu acho que a gente gasta pouco e ela é muito cara, né? A mudança deve funcionar assim: quem consome por mês até 80 kWh não vai pagar nada no fim do mês. Para isso é preciso estar inscrito no cadastro único e ter renda mensal de até meio salário mínimo. A gratuidade até essa faixa de consumo também inclui indígenas e quilombolas, além dos que recebem o BPC, o benefício de prestação continuada. Fora isso, se o beneficiário da tarifa social ultrapassar o limite de 80 kWh num determinado mês, só vai pagar pelo excedente, ou seja, o que passar disso. Para ter a conta zerada, não é preciso abrir mão de aparelhos essenciais. Pelos cálculos do governo, é possível ter em casa, por exemplo, 6 lâmpadas de LED, um refrigerador, TV, som, ferro de passar, chuveiro elétrico, carregadores de celular e pequenos eletrônicos, mas tudo com consumo bem controlado. No caso do desconto social, a ideia é beneficiar famílias com redução de cerca de 12% na conta, mas para isso também tem regras, que é ganhar por mês entre meio e um salário mínimo por pessoa, consumindo no máximo 120 kWh por mês. Lembrando, esses benefícios ainda não estão valendo, fazem parte de um projeto de lei elaborado pelo Ministério de Minas e Energia para mudar as regras do setor elétrico nacional. A proposta, por enquanto, está na Casa Civil e ainda depende da aprovação do Congresso Nacional para virar lei. E a Valdirene não vê a hora. Para mim, é comprar mais alimentação, né? Eu tenho um filho em casa que é jovem, né? E eu queria também comprar uma geladeira, né? Tô precisando comprar uma geladeira nova, né? Vamos agora falar da indústria automobilística e também do programa Mover. O setor automotivo deve seguir a partir de junho, agora de 2025, um novo parâmetro de eficiência energética de menor impacto no meio ambiente. O presidente da República assinou nesta semana o decreto que regulamenta o programa Mover. Programa de Mobilidade Verde e Inovação. Vamos conhecer com mais detalhes esses fatos. Os fabricantes e importadores de veículos deverão seguir novas diretrizes de comercialização a partir de junho de 2025. O Mover, ele traz um crédito tributário de 3,8 bilhões este ano, o ano que vem 3,9 bilhões, até 2028, 19 bilhões de estímulo, de incentivo para que a indústria automotiva busque eficiência energética em benefício do consumidor e da sociedade como um todo,
reciclabilidade e segurança automotiva. Lançado em 2024, o Mover alinha o setor automotivo às boas práticas internacionais. O programa faz parte de um conjunto de medidas que visa modernizar a indústria brasileira e também impulsionar novos investimentos. Para os próximos anos, o setor automotivo já anunciou 130 bilhões de reais em investimentos no Brasil. O Mover estipula metas de redução de emissão de CO2 para veículos leves e pesados. O objetivo é reduzir em 50% as emissões de carbono até 2030. E com veículos mais eficientes, o consumo de combustíveis será menor, beneficiando os consumidores. Entre 2027 e 2031, os consumidores podem economizar 8 bilhões de dinheiro deles em combustível, que nós vamos ter veículos com melhor eficiência energética. Eles vão poder andar mais com menos combustível. Então, beneficia os consumidores a eficiência energética, poupa dinheiro dos consumidores. Tem um lado de economia para os consumidores, de ganho para a sociedade com ar mais limpo, reduzindo em 12% aí as emissões. O programa também incentiva a adesão a programas de rotulagem veicular. Assim, na hora da compra, o consumidor vai ter informações transparentes sobre o desempenho ambiental e energético dos veículos. O Mover também estimula o uso de materiais reutilizáveis e o descarte correto dos componentes. A partir de 2027, os veículos com até 8 lugares deverão conter 80% de material reutilizável ou reciclável. A partir de 2030, essa meta sobe para 85%. Já os veículos leves de carga deverão usar até 2030 95% dos componentes recicláveis ou reutilizáveis nos novos projetos. Você pega um carro hoje em que você vai tirar do mercado, a gente tem que ter clareza qual que é o destino do plástico, do forro, né, do pneu. E isso vira um insumo para outras cadeias produtivas. Então a reciclabilidade, para além de trazer qualidade de vida para as pessoas, ela tem uma questão de um fator econômico de desenvolver cadeias produtivas no Brasil. E chegou agora o momento de falarmos também de saúde, porque uma parceria entre o Ministério da Previdência Social e os Correios vai permitir que o segurado do INSS, que precisa daquele afastamento do trabalho, venha então solicitar o benefício por meio das agências dos Correios. E o sistema, inclusive, já tem ajudado, que já ajudou mais de 65 mil pessoas. Vamos observar mais esta informação. Parceria entre o Ministério da Previdência Social, por meio do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e os Correios, permite que segurados que precisam de afastamento do trabalho de até 180 dias façam o requerimento do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, nas 4.163 agências dos Correios em todo o país. A ação facilita a realização de perícias médicas e é feita por meio de um sistema chamado AtesteMed. De outubro do ano passado, quando teve início o convênio, até março deste ano, o AtesteMed resultou em 65.300 atendimentos em todo o Brasil. São Paulo responde pela maior parte dos atendimentos, com 1.545. Em seguida vem Curitiba com 819, Vitória com 709, Maringá com 645 e Distrito Federal com 609 atendimentos. Os beneficiários devem ter a documentação médica que será digitalizada pelo funcionário dos Correios e inserida diretamente no sistema. O AtesteMed também pode ser iniciado pela Central de Atendimento 135 e finalizado nos Correios. Neste caso, após a solicitação do cadastro pelo 135, o beneficiário terá um prazo de 5 dias para apresentar a documentação obrigatória nas agências. Vamos agora então falar de educação nas escolas públicas e preste bem atenção, porque as escolas públicas têm até o dia 16 de maio para enviar a proposta para a educação em tempo integral. É uma proposta importante que vai colocar em prática a educação do tempo integral nas escolas públicas.
O Ministério da Educação está em busca de experiências inspiradoras na modalidade de ensino em tempo integral. A proposta é mapear e reconhecer ações de gestão e projetos pedagógicos que possam servir de modelo ao país. Muitas vezes, pela nossa capacidade física, nós não teremos uma escola em tempo integral, mas isso não é impedimento para ela expressar uma concepção de educação integral no seu projeto político-pedagógico e fazer as práticas pedagógicas e as práticas de gestão dialogarem com uma perspectiva de educação integral, que nada mais é do que um compromisso ético-político, um compromisso pedagógico com a formação humana integral. As inscrições poderão ser feitas até o dia 16 de maio pelas secretarias de educação municipais, estaduais e distrital. Podem participar escolas públicas de todas as etapas da educação básica. Esse olhar de buscar colocar uma lupa sobre algumas ações que estão sendo desenvolvidas pelos nossos municípios, pelos nossos estados, pelas nossas escolas, que de fato elas jogarão luzes e inspiração para que outros também possam também enveredar por esses caminhos de acordo com as suas potencialidades e realidade local. As iniciativas selecionadas vão integrar o mapa de experiências, uma espécie de repositório para ser compartilhado com todo o país. Também está prevista a realização de uma mostra nacional de práticas inspiradoras, a publicação de um e-book apresentando as experiências, a produção de um curta-metragem e o intercâmbio presencial entre escolas, com despesas de passagens e diárias custeadas pelo Ministério da Educação. Desde 2023, o governo trabalha para ampliar o número de vagas na educação integral. Nos 2 últimos anos, o Ministério da Educação investiu 4 bilhões de reais no programa Escola em Tempo Integral. Os investimentos já mostram resultados. Segundo o Censo Escolar 2024, em todas as etapas da educação básica, houve ampliação da oferta de matrículas em tempo integral. Nas creches, passou de 56,8% em 2022 para 59,7% em 2024. No ensino fundamental, o percentual era 14,4% em 2022 e foi para 19,1% em 2024. Já o ensino médio com jornada ampliada saiu de 20,4% em 2022 para 24,2% em 2024. No ciclo 2023-2024, foram ofertadas 965 mil matrículas em tempo integral no país. Também houve um salto entre entes federados com políticas de educação integral, passando de 17% em 2022 para 64% em 2024. De fazer mais com as condições que se tem. Não é nem com menos, não é mais com menos. É mais com mais que é invisível muitas vezes. E eu vi hoje, sabe, que a gente pode mais. A gente pode enxergar melhor como é que as nossas escolas, os currículos, as práticas pedagógicas, a formação de professores, o material que a gente produz, dialoga de verdade com fora dos muros da escola. Vamos agora falar de uma preocupação que é de todas as famílias, que é o consumo de bebidas alcoólicas que está crescendo entre as mulheres. E os motivos são a sobrecarga do trabalho e também, muitas vezes, a questão emocional, que estão entre os principais problemas ou causas do alcoolismo feminino. Vamos conhecer com mais detalhes esta outra informação. Já que começou a beber em casa aos 15 anos, foi só 4 décadas depois que entendeu que tinha um transtorno por uso de álcool e está sóbria há 5 anos. Não bebo. A pessoa pergunta por quê. É a única substância que você
né? É uma droga que você tem que dizer por que você não usa. Não há quantidade segura para o consumo de álcool de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E a procura pela substância por mulheres vem aumentando ao longo dos últimos anos. A sobrecarga de trabalho e o contexto social, principalmente após a pandemia de Covid-19, ajudam a explicar esse aumento. Essa sobrecarga normalmente é o que faz a mulher buscar o álcool, né? São questões emocionais associadas a todo esse contexto social. Em 2010, 9,6% das mulheres bebiam em excesso no país. Em 2023, esse número subiu para 15,2%. A faixa etária entre 25 a 34 anos é a que tem o maior consumo abusivo. Entre as capitais, Salvador, Porto Alegre e o Distrito Federal registraram as maiores frequências. A absorção do álcool é pior nas mulheres e para a eficácia do tratamento é preciso do apoio da família. O familiar, ele entendendo que aquilo se trata de uma doença, ele muda a postura e passa também a auxiliar no processo da abstinência. E o caminho é buscar uma rede de apoio, buscar lugares que proporcionam isso, né? Essa ajuda sozinha não dá conta, é muito difícil. Vamos agora voltar a falar em saúde. O Ministério da Saúde está ampliando as ações contra a dengue em 312 municípios. Tudo isso só porque neste ano o Brasil registrou mais de 1 milhão de casos prováveis. E para conter justamente este avanço, o Ministério da Saúde aumentou as ações de enfrentamento à doença em mais de 300 municípios. Vamos observar. É isso mesmo, esses 312 municípios estão localizados em 21 estados e aqui no Distrito Federal, sendo a maioria em São Paulo, Paraná e Minas Gerais, estados que concentram 73% dos casos e 86% das mortes. As normas e diretrizes servem aí para ampliar o atendimento e o diagnóstico, principalmente dos casos mais graves. Como já ocorre na atenção básica, enfermeiros vão poder fazer o diagnóstico, receitar medicação e também a hidratação. E agentes comunitários de saúde vão poder fazer busca ativa das pessoas que estão com sintomas. A Força Nacional do SUS está preparada para criar até 150 centros de hidratação nesses municípios prioritários. É importante a gente falar que já foram distribuídos 6 milhões de testes rápidos e até o começo deste mês de abril, foi esse número que você falou, 1 milhão de casos, mas esse número é 75% menor do que o mesmo registrado no ano passado, quando foram 4 milhões de casos. Consulte ao doutor. E hoje no nosso quadro Consulte ao Doutor, estaremos abordando o desligamento de um funcionário que nunca é um momento fácil para ele. E também vamos conferir na reportagem os direitos de quem é demitido e a importância da humanização deste processo pelo empregador. Em tempos difíceis, é comum que empresas optem por demissões para economizar. E mesmo que o momento afete o emocional, a orientação é que o trabalhador demitido fique atento aos seus direitos para não sair no prejuízo. Sempre tem o apoio do sindicato da categoria, que geralmente quando vai fazer a rescisão, eles confirmam se há mesmo todas as verbas, eles colocam algumas ressalvas. Alguns sindicatos já têm o apoio jurídico. E aí, caso a pessoa prefira também, pode procurar um advogado. Quando ele é dispensado sem justa causa, ele tem direito ao seguro-desemprego, caso ele realmente tenha os critérios que estão previstos na legislação em termos de tempo trabalhado. Ele tem direito também ao saque do FGTS, à multa dos 40%. Além disso, tem férias proporcionais, horas extras, 13º também proporcional, tudo aquilo que realmente está previsto em termos de CLT. Esses direitos mudam caso o desligamento tenha sido por falta grave cometida pelo empregado. Quando ele é demitido por justa causa, ele tem direito apenas ao saldo de salário e às férias vencidas mais 1/3.
Então ele perde aí uma série de direitos. Hoje também é possível as partes entrarem em acordo para esse desligamento. Com a reforma trabalhista, as verbas rescisórias nesta negociação são de 50% do aviso prévio, se ele for indenizado, e 20% da multa do fundo de garantia. Além disso, o empregado só pode sacar 80% do FGTS depositado e não tem direito ao seguro-desemprego. Na hora de demitir um funcionário, o empregador deve sempre contar com a presença de testemunhas, marcar os exames demissionais e esclarecer o colaborador com empatia. Nessa hora da demissão é muito importante a gente considerar alguns aspectos de humanização mesmo, porque a gente está lidando com pessoas, né? Não é um vendedor somente, é um pai, é uma pessoa que às vezes está perdendo uma fonte de renda importante para a família como um todo. Então, esse momento é um momento de empatia, de transparência, porque a gente sabe que uma demissão nunca é um momento fácil. Consulte ao doutor. E vamos agora novamente falar de saúde. Uma unidade básica de saúde de São Paulo tem trabalhado para reduzir a dependência em idosos de medicamentos. Isso porque eles tomam remédios que costumam ser receitados para tratamento, por exemplo, da depressão, ansiedade, que deveria ser utilizado por pouco tempo. Mas às vezes aquele tratamento acaba se prolongando e fica mais difícil para o idoso parar e, além disso, ele acaba se tornando dependente. Depois de um infarto, há 5 anos, Angélica começou a sofrer de ansiedade e insônia. Para ajudar no sono, o médico prescreveu uma classe de remédios chamados benzodiazepínicos, que ela tomou por mais de 4 anos. Vai fazer 6 meses que eu estou com o desmame do Zolpidem. Não tomo mais, só tomo a valeriana agora. E daí pra frente eu passei a sonhar, menina, coisa que eu não fazia, não sonhava. Sabe, dormia assim um sono que não tinha, de manhã acordava super cansada também, sabe? Parece que a gente não dorme legal. Os benzodiazepínicos atuam como tranquilizantes e são usados nos tratamentos de transtorno do pânico, insônia e ansiedade, por exemplo. Esse tipo de medicamento é tarja preta, ou seja, pode causar dependência e por isso só é vendido com receita médica especial. Esta UBS não trata o remédio como vilão, mas traz terapias alternativas que buscam diminuir a medicalização dos pacientes. As terapias que nós ofertamos para eles são terapias complementares, né, ao tratamento, que dá seguimento, dá um apoio, dá um treinamento para eles, e eles conseguem ver que existe uma outra alternativa de terapia para eles. A Leila chegou há pouco no grupo. Ela toma benzodiazepínicos para lidar com um processo de luto, mas quer fazer o desmame do medicamento e já iniciou uma rotina de higiene do sono antes de dormir. Eu nunca gostei de tomar muito calmante, mas foi necessário para o início do meu tratamento para que eu tivesse uma melhora. E agora com esse novo projeto, eu estou adorando, porque eu estou procurando não tomar mais nenhuma medicação desse tipo, para que eu possa ter qualidade de vida. Vamos também falar hoje na edição sobre quem tem aquele pet. O governo lança cadastro de animais domésticos. Então veja uma coisa importante. Se você tem algum animal de estimação, então a partir de agora, o seu pet pode ter uma espécie de carteira de identidade. Foi lançado na quinta-feira, dia 17 agora de abril, o Sistema de Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Vamos observar. É isso mesmo. Agora, a partir de agora, os pets vão ter aí um RG, um registro geral, que vai ser válido em todo o país. O documento terá um QR Code que vai permitir ser fixado na coleira e também vai ajudar em caso de perda do animal para que o tutor possa recebê-lo de volta, né? Esse programa, o Pro Patinhas, também vai permitir que as pessoas coloquem um microchip do tamanho de um grão de arroz na pele do animal para também ajudar na identificação. Na cerimônia de lançamento desse programa, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, ressaltou que esse programa é gratuito e voluntário e falou aí da dificuldade
de reconhecimento dos 15 mil animais que foram resgatados na tragédia do Rio Grande do Sul e que com um programa como esse não teriam esse problema. Para fazer o cadastro, basta que o usuário do portal gov.br entre no site simpatinhas.mma.gov.br/login e insira dados do animalzinho, como por exemplo, data de nascimento, cor e, claro, a foto do pet. E a partir de agora o governo vai fazer campanhas aí para divulgar esse programa em todo o país, para incentivar que as pessoas façam o cadastro. Vamos também falar de economia, né? Porque o bolso dói, né? Dinheiro então é esquecido, resgate pode ser feito a qualquer momento. É aquele dinheiro que você esqueceu lá no banco, naquela conta antiga. O Ministério da Fazenda informou que os brasileiros podem resgatar valores esquecidos no sistema financeiro, e isso tudo a qualquer momento. Dados do Banco Central mostram que no país pelo menos 9 bilhões de reais estão disponíveis para a devolução. A dúvida sobre o prazo para retirar os recursos surgiu porque em setembro do ano passado o Congresso Nacional aprovou e o governo sancionou a incorporação de 8 bilhões e meio de reais esquecidos nos bancos à conta única do Tesouro Nacional. A lei dava um prazo de 60 dias para que isso acontecesse e ainda estabelecia um tempo adicional de 6 meses após a incorporação para as pessoas reclamarem os valores. Mas ontem o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, disse que sequer houve a transferência desses recursos e que não há discussões sobre como isso será feito ainda. Portanto, ele enfatizou que continuam valendo as regras do Banco Central para o saque do dinheiro esquecido em bancos, consórcios, cooperativas e outras instituições. Vale destacar, Luciana, para evitar golpes, que o único site que deve ser usado para consultar os valores esquecidos é o do Banco Central, bcb.gov.br. Atualmente há cerca de 9 bilhões de reais esquecidos. A maior parte desse valor, quase 7 bilhões de reais, é de pessoas físicas. Já foram devolvidos quase 10 bilhões de reais. Vamos também falar de datas comemorativas. Tivemos aí a cerimônia do Dia do Exército. O presidente da República esteve presente e participou desta cerimônia que aconteceu lá em Brasília. Não esquecendo que essa data ela é celebrada no dia 19 de abril. E também aproveitou-se a ocasião, foi lembrado os 80 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos observar. Uma salva de 21 tiros de canhão abriu a solenidade. Este ano, o Dia do Exército Brasileiro coincidiu com a celebração dos 80 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira na Europa, quando 25 mil soldados lutaram durante a Segunda Guerra Mundial. Que o exemplo daqueles que nos antecederam inspire cada um de nós a seguir honrando a farda que vestimos e a bandeira que defendemos, que continuemos unidos, prontos para superar os desafios do presente e do futuro, sempre em defesa da nossa pátria e do nosso povo. O Exército completa em 2025 377 anos de existência e comemora com conquistas como a incorporação de mulheres à força a partir do ano que vem. O Serviço Militar Inicial Feminino já conta com 30 mil alistamentos até agora, além de investimentos em defesa e projetos humanitários, como o Rondon, Soldado Cidadão e o programa Forças no Esporte. O presidente Lula participou da cerimônia ao lado do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele recebeu as honras militares. Durante a solenidade, foram entregues condecorações a autoridades e instituições civis e militares, a Ordem do Mérito Militar, a Medalha Exército Brasileiro e a Medalha Tributo à Força Expedicionária Brasileira são agradecimentos aos serviços prestados. Um desfile mostrou as tropas que atuam em todo o país, incluindo veículos e helicópteros.
também falar de turismo, porque o Ministério do Turismo cancelou o cadastro da URB, aquela antiga hotel urbano, e a medida foi tomada 4 dias após a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciar o encerramento das negociações com a empresa e suspender as vendas de pacotes. E ainda falando sobre a questão da URB, em uma carta aberta ao mercado, ela disse que estava em diálogo com a Senacom há mais de 15 meses para chegar a um acordo que atendesse os viajantes impactados justamente pela pandemia da Covid-19, mas disse que está surpresa por um movimento que pareceu mais político do que técnico e que a Senacom abandonou a mesa de negociação. Na prática, o cancelamento do cadastro no Ministério do Turismo significa que a URB não tem mais autorização para atuar formalmente no setor turístico. A medida é um desdobramento de um processo da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que considerou a atuação da empresa inviável do ponto de vista operacional, técnico e financeiro, depois de 12 meses de tentativa de acordo para a assinatura de um termo de ajustamento de conduta. Por determinação da Senacom, a empresa também está proibida de comercializar pacotes de viagem enquanto não comprovar a capacidade econômico-financeira para cumprir os contratos já assumidos. Caso descumpra a medida, está sujeita a multa diária de R$80 mil. No site da empresa, os pacotes já aparecem como indisponíveis. A URB é uma das principais agências de viagens digitais do país e, desde 2020, enfrenta denúncias por descumprimento contratual e um alto volume de reclamações de consumidores, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. Em uma carta aberta ao mercado, a URB disse que estava em diálogo com a Senacom há mais de 15 meses para chegar a um acordo que atendesse os viajantes impactados pela pandemia de Covid-19, mas disse ter sido surpreendida por um movimento que pareceu mais político do que técnico e que a Senacom abandonou a mesa de negociação. Daqui a pouco vamos mostrar as celebrações da Semana Santa no Brasil e no mundo. Em Roma, o Papa Francisco participou da tradicional... Vamos falar com você que busca adquirir um imóvel ou mesmo alugar um imóvel para a temporada no Rio de Janeiro, na praia de Peró. Nós temos aí para você um primeiro modelo, que é justamente uma casa em condomínio. E é uma casa duplex. E ela oferece a você 2 quartos, também a poucos metros do shopping. E o valor R$370 mil. Temos também outros valores mais cabíveis no seu bolso. Confira maiores detalhes com Michel Romanelli, através do site romanelliimóveis.com.br. Polícia. A pergunta é: você já sofreu alguma tentativa de golpe? Aquele golpe financeiro. Lembre-se que em 2024 foram mais de 500 mil pessoas ou brasileiros vítimas desse crime. Isso é informação da Federação
Brasileira de Bancos, a FEBABAN. Vamos conferir nesta matéria como você pode se prevenir e quais são os tipos mais comuns de golpes. Eu estava em casa numa boa, né? Aí ligou, aí pediu para me confirmar e eu estava tão atarefada, eu fui e confirmei. Quando eu terminei de confirmar, eu falei, meu Deus, eu caí. Aí liguei para uma colega minha, ela falou, vai para o banco agora e manda bloquear. Antes de passar dados pessoais pelo celular em uma ligação suspeita, o ideal é que o próprio correntista entre em contato com o banco onde tem conta para confirmar as informações. Se perceber que foi vítima de golpe, esse contato deve ser imediato. Também é importante fazer um boletim de ocorrência. Caso o problema não seja resolvido, procure o PROCON, o Banco Central ou a Justiça. A tentativa de golpe mais comum no Brasil é feita pelo WhatsApp. São frequentes casos em que o golpista tenta se passar por um filho ou por um parente próximo para conseguir dinheiro. Apenas no ano passado foram registradas mais de 150 mil ocorrências desse tipo. A recomendação é usar a verificação em 2 etapas. Outro golpe comum é o da falsa venda. Nessa prática, criminosos criam sites falsos com promoções tentadoras para enganar os clientes. A recomendação é que o internauta tenha cuidado ao clicar em links que chegam por e-mail ou pelo celular. Outra dica é comprar em sites conhecidos e pesquisar as reclamações contra a empresa. Já o golpe do falso atendente, com 105 mil reclamações, é aquele em que o golpista tenta enganar o cliente se passando por um funcionário do banco ou empresa. Nesse caso, a dica é nunca passar dados pessoais como o número do cartão ou senha. O golpe da pescaria digital, ou phishing, teve 33 mil reclamações registradas. Ao clicar em um link suspeito, o usuário tem dados roubados por criminosos. Além de evitar acessar esses links, é importante manter o antivírus sempre atualizado. E vamos à notícia seguinte, falando um pouquinho das farmácias que terão que reter as receitas na compra daquelas canetas emagrecedoras. Então são novas regras. Então as farmácias terão que reter as receitas médicas na compra de remédios conhecido como canetas emagrecedoras. A prescrição terá validade de 90 dias. Portanto, entendemos que essa decisão foi tomada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Tudo por causa do aumento de efeitos adversos provocado pelo uso indiscriminado desses medicamentos. As novas regras entram em vigor em 60 dias após a publicação desta medida. A prescrição médica para o uso dos medicamentos conhecidos como canetas emagrecedoras vai precisar ser apresentada em 2 vias na hora da compra. Uma delas passa a ter que ficar retida na farmácia, do mesmo jeito que é feito com os antibióticos. A validade da receita é de 90 dias após a data da emissão. As novas exigências incluem a comercialização de fármacos como Ozempic e outros à base de semaglutida e liraglutida e outras substâncias. As novas regras passam a valer 60 dias depois da publicação no Diário Oficial. Segundo a Anvisa, as restrições na comercialização das canetas emagrecedoras foram motivadas pelo alto número de eventos adversos relacionados com o uso indiscriminado. Muitos dos medicamentos indicados para diabetes tipo 2 são também usados para quem busca perder peso. As farmácias assumem a responsabilidade de reportar ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados todas as movimentações de compra e venda desses medicamentos, seja na forma industrializada ou manipulada. Notícia esta recebida do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária Militar da Baixada Santista, envolvendo imigrantes e também Anchieta e outras regiões. Queremos agradecer o comandante, a todos os policiais militares envolvidos nesta operação, que nos enviaram de primeira mão o comparativo da operação de feriados. Isso é o feriado envolvendo a Semana Santa e também Tiradentes. No ano de 2024, 2025, estamos fazendo o comparativo. Olhando para os fatos, tivemos aí menos 15,5% da redução de sinistros de trânsito com vítima. Exatamente comparando então 2024 com 2025. Mas tivemos também aí, em negativo,
redução de 80% dos atropelamentos de pedestre. É uma coisa boa, né? Porque realmente é uma redução de 80%, representa menos 80% em comparação com 2024. Mas também tivemos aí a atuação da Polícia Rodoviária Militar. Tivemos aí um aumento das atividades de fiscalização em torno de 58,6% mais. Estamos apresentando a você o relatório, então apresentado pela Polícia Rodoviária Militar da Baixada Santista, falando sobre a fiscalização e o trabalho da Polícia Militar Rodoviária no trecho envolvendo imigrantes, Baixada Santista e outras regiões. Tivemos aí também, ainda continuando o nosso relatório, um aumento na questão de mais 140% em comparação com 2024, um aumento de condutores autuados por embriaguez ao volante. Então, realmente é uma coisa que nos preocupa muito. Mas tivemos também o aumento de condutores submetidos ao teste do etilômetro, que foi no total de mais 277,5%. Lembrando que 361 mil veículos saiu nesse período em direção à Baixada Santista. Estamos apresentando a você aqui justamente o comparativo da operação de feriados envolvendo o 1º Batalhão da Polícia Rodoviária Militar da Imigrantes e Baixada Santista. Ainda continuando as nossas informações em comparação com 2024 e 2025, tivemos um aumento de veículos fiscalizados. Mostra a atuação, então, da Polícia Militar em mais 21,5%. Tivemos também um aumento de pessoas abordadas, que foi mais 24%. Vamos falar também em comparação com 2024 e 2025, a atuação da Polícia Rodoviária Militar. Tivemos aí uma redução de furtos em menos 100% em comparação com 2024. Tivemos também aí um aumento de foragidos recapturados em comparação com 2024 em mais 100%. E queremos finalizar ressaltando que não houve registro de roubos no sistema Anchieta Imigrantes no período desta operação. Lembrando que o volume de carros que deixaram São Paulo para a Baixada Santista somou-se 361 mil veículos nesse período. E mais uma vez agradecemos aí o apoio de toda a equipe da Polícia Rodoviária na Baixada Santista e outras regiões também que fazem parte dos batalhões rodoviários militares. E estamos encerrando, garantindo a sua segurança e estabilidade nas estradas, mas informando que esses dados comparativos fornecidos pelo 1º Batalhão de Polícia Rodoviária Militar compõem-se do pioneirismo do policiamento rodoviário paulista para você. Notícias do mundo esportivo. Notícia de esporte falando do Brasil, que ganhou 4 medalhas no Pan-Americano de Badminton, em Lima, lá no Peru. E são os seguintes: uma prata, 2 bronzes e ouro no individual feminino com a Juliana Viana. Vamos observar mais detalhes nesta informação. Fazer história. Essa é a rotina da piauiense Juliana Viana. O capítulo mais recente foi a conquista do Pan-Americano em Lima. Para chegar ao título inédito, ela passou na semifinal pela canadense Michelle Lee, top 20 no mundo, e também por uma incômoda inflamação no quadril. Foi uma conquista histórica, né? Uma preparação um pouco complicada. 2 semanas fora de quadra, totalmente fora de quadra, só fazendo ressonâncias. Desde o ano passado que eu venho com essa dor, que eu não cheguei a treinar no meu 100%. Antes do ouro continental, ela já havia sido a pioneira verde e amarela em vitórias em campeonatos mundiais e em Olimpíadas. Eu tô feliz ali porque eu lembro de todo o sacrifício, de todo o treino, da conquista em si, para Juliana Viana como atleta. E eu fico feliz por ser pioneira e ter essas conquistas também, mas pelo badminton brasileiro. Para crescer a modalidade no esporte, para trazer esse tipo de conquistas para o badminton brasileiro, especialmente para o badminton brasileiro feminino.
A expressiva vitória na capital peruana garantiu a atleta no Mundial de agosto em Paris. Será nada mais nada menos do que uma volta ao mesmo palco dos Jogos Olímpicos do ano passado. Estava muito ilusionada de voltar para a mesma arena que foi as Olimpíadas, que eu concretizei um sonho meu de criança, que foi um resultado espetacular também, que eu joguei super bem. Então acho que voltar para aquela arena me vai fazer bem novamente, me sentir um pouco de Paris em mim, né, das Olimpíadas. Então acho que vai ser super especial essa volta. E eu estou muito feliz por essa classificação para o Mundial, que é uma coisa que eu quero manter sempre em ativo, né, entre aspas. Todo ano eu quero manter minha posição, que não é algo fácil. Notícias do mundo esportivo. E vamos agora à última notícia de esporte, mas é um alerta da sua saúde. Você já ouviu falar da tadalafila? Aquela substância que é um vasodilatador e serve por tratamento da hipertensão. Mas olha só, os jovens têm utilizado essa substância de maneira bastante equivocada e errada, sem a prescrição médica. E pode ser um perigo. E a gente vai conferir que perigos são esses nesta reportagem da TV Ceará. A tadalafila é uma substância que virou febre nas academias. Sem indicação médica, atletas e frequentadores têm usado o remédio sem orientação e a partir de dicas de amigos ou pela influência da internet. Hoje em dia é vendido normalmente nas farmácias, né? Eu acho que deveria ser vendido com a prescrição médica nas farmácias, entendeu? Porque qualquer pessoa pode chegar na farmácia hoje em dia e pedir o medicamento e comprar, entendeu? Então, as pessoas estão tomando sem saber do risco que pode estar correndo na vida futuramente. Este personal trainer também é contra a tadalafila, mas ele já soube de casos de uso indiscriminado e prescrição feita de maneira irresponsável. Aconteceu com um amigo meu que é farmacêutico, um médico pediatra fez a indicação para ele fazer o uso do tadalafila, né? O médico faz o uso, falando para ele que haveria melhoras durante o treino, de rendimento, né? Questão de resultados rápidos. E o meu amigo ficou assustado e eu fiquei abismado porque um médico da saúde, que não era a especialidade dele, indicando para um farmacêutico fazer o uso, né? A tadalafila é uma substância que tem um uso muito específico. Ela se tornou muito popular entre os jovens e adolescentes porque ela causa um efeito dilatador e dá a impressão de que a musculatura está mais desenvolvida. No entanto, já se considerou que ela traz muitos prejuízos à saúde. Ainda assim, nos últimos 5 anos, a utilização dessa substância aqui no Ceará triplicou. A diretora da Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui no Ceará explica que o uso da tadalafila é bem específico, sendo indicado como vasodilatador para o pulmão e para o tratamento da disfunção erétil. Por provocar uma baixa na pressão arterial, existem riscos reais para quem não precisa do medicamento. Além disso, o efeito que os jovens esperam não é comprovado. Essa história do uso da tadalafila veio de estudos que mostraram que o óxido nítrico pode melhorar o desempenho esportivo. E o óxido nítrico é um vasodilatador. Então as pessoas extrapolaram isso e começaram a usar a tadalafila, mas nenhum estudo, não há comprovação científica que mostre que a tadalafila melhora o desempenho esportivo em qualquer circunstância. Notícias do mundo esportivo. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. Mas antes de encerrarmos, vamos falar sobre o Hospital de Clínicas da Unicamp, que está oferecendo atendimento do último desejo dos pacientes, que é aqueles pacientes que estão com doenças terminais. Pois é o projeto que reúne história de carinho, empatia e solidariedade. Vamos observar. Com câncer em estágio avançado, o aposentado João Brambila está em cuidados paliativos no Hospital de Clínicas da Unicamp. O que eu posso falar para ela é que ela é minha companheira, vai ser até o final da vida. Hugo esteve internado por 1 ano no hospital. Ele queria voltar para Recife, onde nasceu. Com a mobilização das equipes da Unicamp, pôde passar os últimos dias com a família. Ele conseguiu ir na praia, tomar água de coco que ele queria. Chegando em Recife, 12 dias, ele veio a falecer. A maioria dos pacientes internados em cuidados paliativos tem desejos muito simples, que podem ser os últimos durante sua passagem por aqui. Ninguém vai pedir uma BMW vermelha
estacionada ali fora. Não, as pessoas querem coisas simples, as pessoas querem rever suas famílias, querem rever o seu animal de estimação, uma comida que relembre algum momento. Ao andar pelo corredor do Hospital de Clínicas da Unicamp, conversar com pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde, descobrimos histórias de empatia e solidariedade. Nós ficamos sabendo de um paciente que estava em cuidados paliativos. Ele falou assim, eu não bebo cerveja, mas eu tô com uma vontade de tomar uma cerveja e comer um churrasco com a minha família. Eu queria minha mãe, meus irmãos e minha filha. Ele tinha uma filha de 3 anos. A gente começou a ver lugar para fazer, porque ele não podia andar, então ele tinha que vir de maca, então tinha que ser um lugar que coubesse a maca e que pudesse fazer um churrasco. Imagina, né? Dentro do hospital, como que nós vamos fazer isso? E nesse nosso planejamento, ele faleceu e não deu tempo. A história mexeu tanto com Trícia que ela buscou apoio para desenvolver outras iniciativas voltadas ao acolhimento de pacientes. Um desses apoios é a técnica de enfermagem Solange Cabral, a moça do carrinho enfeitado que sai pelos corredores do HC distribuindo medicamentos para curar sorrisos perdidos pela dor e pelo trabalho estressante dentro do hospital. Fiquei um período na quimioterapia e voltei com força total para dar força para quem está aqui. Jonas leva apoio emocional às famílias de outra maneira. Eu perdi um filho. Nesse momento, a gente recebeu os pertences dele dentro de um sanito de lixo. Muito assim, o desejo de pegar pela primeira vez esse bebê no colo, porque às vezes ele nasceu e não teve nem a chance de ser pego no colo pela mãe. E a gente tem todo esse cuidado de preparar essa criança como se ela tivesse recém-nascida e colocar no colo da mãe e ficar junto com ela. E depois esse momento que a gente vai entregar esses pertences. A humanização é um dos valores do HC da Unicamp, que implementou as práticas de cuidados paliativos em 2018. De 2022 é que tornou obrigatório pelo MEC o ensino na graduação para os médicos. Todos que não tiverem uma morte súbita vão ter alguma doença que ameaça a vida. Todos nós. As pessoas têm que ter não só o privilégio, mas o direito de receber uma equipe que seja capacitada para cuidar desse momento. Amém. Tá? Deus abençoe vocês todos, tá? Amém, amém. E com esta última informação, o seu jornal SimLab News vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até lá!